Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E os custos com o tratamento da diabetes no Brasil já superam os 10 bilhões de reais. Os números foram revelados por pesquisadores da USP. O estudo ainda alerta que essa quantia pode triplicar nos próximos 8 anos. Os custos diretos de diabetes, que incluem gastos médicos com internações, atendimento ambulatorial e remédio popular, foram estimados por pesquisadoras da USP após uma consulta em dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS e do Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial de hospitalizações tanto do setor público quanto do privado. De acordo com o estudo, dos mais de R$1 bilhão gastos com hospitalização, a maior parte é de internações relacionadas à diabetes. São mais de R$430 milhões destinados ao atendimento ambulatorial, o que mostra como esses valores para o tratamento da doença são altos. Além dos dados da hospitalização, os gastos com medicamentos na farmácia popular e com despesas extras hospitalares somam mais de R$1,5 bilhão. A diabetes atinge mais os homens porque eles, em geral, se cuidam menos do que as mulheres, segundo especialistas. Para a projeção dos valores de 2030, foram avaliados quanto a doença deve afetar a economia e o PIB no país, e o resultado foi uma projeção de crescimento de 13% nos casos da doença nos próximos 8 anos, com gastos que podem beirar os R$30 bilhões, quase 3 vezes o gasto atual. Os casos da doença cresceram 16% no mundo nos últimos 3 anos, passando de 463 milhões para 537 milhões. No Brasil, 9% da população adulta vive com diabetes. A ausência de programas sólidos de prevenção e promoção de saúde, como políticas públicas para acesso à alimentação saudável e incentivo de atividades físicas, são as grandes falhas na atenção da doença no país, segundo estudiosos. E agora a gente fala de economia. O brasileiro continua sofrendo com a alta nos preços dos alimentos. O caso mais recente é do tomate. O produto aumentou 50% no último mês. E em algumas capitais brasileiras, como por exemplo Curitiba e São Paulo, o quilo já chega a R$ 6,50. Em Fortaleza, a variação foi mais leve. Em alguns hortifrutis, o preço não passa dos R$ 3,90. A redução da oferta e a entre-safra são as responsáveis por esse acréscimo de quase 30% no setor. Nesse mês, a tendência é que eles continuem em alta devido à oferta da remessa de inverno. Já a cebola, indispensável na hora de fazer o arroz, teve uma elevação mais forte em Belo Horizonte, onde o quilo pode chegar a R$ 3,11, ficando 20% mais caro. No caso da cenoura, a elevação foi reflexo direto da queda na oferta em relação ao mesmo período do ano passado, movimento que deverá continuar nesse mês. Possíveis baixas são esperadas apenas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre as frutas em geral, o preço das melancias subiu em todas as cidades registradas no levantamento, com exceção de Vitória. Em compensação, o valor da maçã no município aumentou quase 30%, podendo chegar a R$ 7,50. Para os próximos meses, a expectativa é que esses alimentos continuem com os preços elevados até alcançarem um patamar de estabilidade. E a maioria dos adolescentes pretende votar nas eleições de outubro. É o que mostra uma pesquisa feita pela Unicef com jovens de 15 a 17 anos de todas as regiões do país. 6 em cada 10 adolescentes afirmaram que vão votar nas eleições de outubro. Os dados são de uma pesquisa virtual promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em parceria com a organização Viração Educomunicação. A pesquisa contou com as respostas de mais de 3 mil jovens entre 15 e 17 anos de todas as regiões do país. 64% dos adolescentes dizem que vão votar em outubro. Outros 21% ainda não sabiam informar e 15% não pretendiam participar das eleições. Nesse último grupo, 10% disseram que não querem votar e outros 17% que não vão conseguir tirar o título a tempo.
O voto é facultativo no Brasil a partir dos 16 anos e o título pode ser solicitado até o dia 4 de maio. Em uma década, a quantidade de jovens nessa faixa etária que pediram o primeiro título caiu 82%, segundo um levantamento com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral vem incentivando a participação dos jovens e, em março, obteve um crescimento de quase 28% na faixa entre 15 e 18 anos, com 445.500 adolescentes que fizeram o pedido do primeiro título. Entre os jovens que declararam que vão votar, 9 em cada 10 acreditam que o voto pode transformar a realidade. Faltando 15 dias para o fim do prazo da emissão do título de eleitor, o documento ainda pode ser solicitado. O processo pode ser feito rapidamente pela internet. Basta entrar no portal do TSE e acessar a opção Eleitor e Eleições. E a gente volta a falar de saúde. O sarampo registrou aumento de transmissão e voltou a ser considerado um problema de risco no Brasil. Por isso, inclusive, São Paulo iniciou uma campanha de vacinação que pretende alcançar crianças e adultos. O sarampo parecia eliminado em 2016. Naquele ano, o Brasil recebeu o certificado de erradicação da doença. Só que em 2018, novos casos surgiram e no ano passado, 2 mortes foram causadas por sarampo, ambas no Amapá. As vítimas eram 2 bebês, de 4 e 7 meses. Nenhum deles tinha sido imunizado. A vacina tríplice viral é a única arma contra o sarampo e talvez justamente a baixa adesão a ela é que teria provocado o retorno dos casos ao país. No ano passado, apenas 60,7% do público-alvo tomaram a vacina, segundo dados do DataSUS, do Ministério da Saúde. A vacina é extremamente segura, é extremamente eficaz, é uma das vacinas que tem o maior percentual de eficácia. Então, não justifica as pessoas estarem atrasadas ou não estarem vacinadas para sarampo, cachumba, rubéola. Há poucos dias, a campanha de vacinação contra a doença começou em várias partes do Brasil, inclusive aqui na capital paulista. É importante destacar que 2 doses da vacina garantem imunização para o resto da vida. É o caso das crianças que passaram dos 5 anos de idade e adultos que sabem que foram vacinados na infância. Agora, aqueles jovens de até 29 anos que perderam a carteira de vacinação e geralmente por isso não sabem se estão imunizados, devem tomar 2 doses da tríplice viral. Quem nasceu antes de 1960 só precisa de 1 dose, porque teria sido exposto ao vírus na infância. Já as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mesmo que já tenham recebido as 2 doses da vacina, precisam voltar a uma unidade básica de saúde para tomar mais uma dose. Agora, na campanha, nós estamos fazendo uma vacinação que a gente chama indiscriminada. Ou seja, a criança vai no posto, ela vai tomar a vacina, independente da situação vacinal, porque a gente está querendo evitar a circulação do vírus na sociedade. No adulto é diferente, nós estamos fazendo uma vacinação seletiva, que é o quê? Atualizar o esquema de vacina que ele tem. Assim que soube da campanha, a dona Lourdes correu ao posto de saúde para imunizar a bisneta, de 3 anos. Como eu vi na televisão que na idade dela tem que tomar, eu trouxe ela para tomar. Já a Clésia não sabia que tinha que vacinar a filha da mesma idade. Estou sabendo agora, né? Eu vou ter que já vir amanhã preparada. A vendedora conta que conhece muito bem a doença, considerada grave. Pode até matar, né? Inclusive, quando eu era bebê, eu tive. Quando eu era criança, né? Quando eu era bebezinha lá no Nordeste. Lá é mais fácil de pegar. Então, lá eu já tive. Tem até as marquinhas no meu corpo ainda, que ficou cheio de ferida. Você não vai querer isso para sua filha, né? Não, não, jamais. E ainda por cima de graça, né? Pois é, basta ir a um posto de vacinação para evitar qualquer risco. O sarampo é uma doença infecto-contagiosa, é ocasionada por um vírus, portanto, e é uma das principais doenças aí que podem levar à mortalidade aí nas nossas crianças.
O sintoma mais comum é a vermelhidão na pele, chamada pelos médicos de erupção cutânea. Depois vem a febre, dor de cabeça, mal-estar, inflamação das vias respiratórias e conjuntivite. A grande gravidade não é só pela doença, mas também com as complicações que ela pode trazer, tanto pelo vírus, ocasionando até uma pneumonia viral, as crianças precisarem de uma internação por uma gravidade, mas também por o que a gente fala, infecções secundárias, porque é um vírus que debilita o sistema imune das pessoas. Então, ele deixa o terreno propenso para que outros agentes infecciosos possam ocasionar infecção. A doença é altamente transmissível. Um único infectado passa sarampo para outras 18 pessoas por meio de gotículas expelidas pela tosse, espirro, fala e até respiração. E não há um tratamento específico para a doença. Quando a gente tem uma infecção por uma bactéria, a gente tem antibióticos. Eventualmente também uma infecção por vírus e influenza, a gente tem um antiviral próprio para ele. Mas o do sarampo não existe. Então, nós fazemos medidas de minimizar os impactos da lesão, né, que esse vírus está ocasionando. Então, é tratamento mesmo sintomático, anti-inflamatório, enfim. Com o retorno do sarampo, a preocupação dos especialistas agora é a volta de outras doenças também graves. Nós estamos muito preocupados com várias outras doenças. Como eu já citei, a poliomielite é um risco iminente de reintrodução no nosso país. A gente sabe que a poliomielite pode levar à paralisia infantil, né? E existe vacina para prevenir isso. Então, é muito importante essa atualização para vários agentes, porque é uma preocupação latente nossa desse descontrole de alguns agentes infecciosos e reintrodução de outros extremamente graves e que podem ser letais. A médica explica ainda que a única vacina que exige um espaçamento de 15 dias é a contra a Covid-19. Todas as outras podem ser tomadas na mesma data. A vacinação é aquele seguro que a gente faz para ter uma qualidade de vida. Por isso, não deixem de se vacinar e vacinar os seus filhos. E no próximo bloco você confere. Depois de passar 30 anos preso injustamente, um homem tem sua inocência reconhecida pela Justiça dos Estados Unidos. E você vai ver também, um novo tratamento desenvolvido nos Estados Unidos pode reverter a surdez. É daqui a pouco. E após passar 32 anos preso injustamente, um homem teve sua inocência reconhecida pelo Tribunal Superior de São Francisco, nos Estados Unidos. O equívoco da justiça irá render uma multa milionária ao inocente. A história de Joaquim Síria impressionou diversas pessoas ao redor do mundo. Síria foi condenado por assassinato e passou praticamente metade de sua vida atrás das grades. Os amargos 32 anos que o homem ficou preso de maneira injusta foram rondados por decisões judiciais incompletas e acusações sem fundamento. À época, as suspeitas recaíram sobre Síria por rumores iniciados pelo próprio autor do homicídio, que influenciaram o trabalho da polícia. Apenas 2 anos atrás, o caso foi averiguado pela promotora Chesa Baldwin, que recebeu o processo e achou que alguma coisa não estava batendo. Em sua análise, o crime foi cometido por outro homem, um conhecido de Joaquim e também da vítima. A partir da dúvida levantada pela promotora de justiça, a investigação foi refeita por voluntários especialistas jurídicos e por médicos. Baseada em relatórios policiais, transcrições judiciais e outros documentos, finalmente a inocência de Síria foi reconhecida. Agora, com 61 anos, ele poderá passar um tempo com seu filho, que na época da prisão era apenas um bebê, e hoje tem 32 anos. Além disso, Síria recebeu o direito de ganhar $140 por dia que ficou preso de maneira indevida, o que representa $1.600.000, cerca de 7,5 milhões de reais.
E a Câmara dos Deputados aprovou um programa de internet de graça a alunos da rede pública de ensino. Os deputados ainda devem votar os destaques, que são sugestões de mudança à redação final. E, na sequência, a medida segue para análise do Senado. O texto base da medida provisória, elaborada pelo governo federal, cria um programa para promover acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos estudantes da rede pública. De acordo com a matéria, o programa vai beneficiar integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único. Estudantes matriculados na educação básica da rede pública de ensino, em escolas de comunidades indígenas e quilombolas e em escolas especiais sem fins lucrativos, devem ser contemplados com a proposta. O acesso gratuito à internet pode ser realizado por meio de chip, pacote de dados ou dispositivos de acesso, como celulares e tablets. O benefício pode ser concedido a diferentes alunos integrantes da mesma família. O objetivo do programa é viabilizar aos alunos o acesso a recursos educacionais digitais, incluídos os da rede pública de ensino, ampliar a participação dos estudantes em atividades pedagógicas não presenciais, contribuir para a inclusão digital das famílias e apoiar as políticas públicas que necessitem de acesso à internet. O texto diz que a iniciativa vai ser implementada de forma gradual, observados a disponibilidade orçamentária e financeira, os requisitos técnicos para a oferta do serviço e outras disposições estabelecidas pelo Ministério das Comunicações. E um novo tratamento que está sendo desenvolvido nos Estados Unidos pode reverter a surdez. A novidade traz esperança para milhões de pessoas no mundo todo. Ouvir. Qual a importância desse sentido? O que você escuta? Esta campanha internacional para uma melhor audição revela com detalhes a riqueza perdida por quem tem deficiência auditiva. Mas e se fosse possível recuperar a audição sem aparelhos ou implantes? Num futuro não tão distante, a perda auditiva pode ser revertida por meio de uma terapia regenerativa que vem sendo estudada por cientistas do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que atuam pela empresa de biotecnologia Frequency Therapeutic. Até agora, pouco mais de 20 pacientes passaram pelo procedimento e a conclusão é que essa novidade pode mesmo proporcionar melhorias significativas. Esse estudo mostra, eles não abrem muito o nome da droga que eles usam, talvez porque esteja ainda num nível de estudo e eles não querem revelar, né? Mas é o clássico da regeneração. Eles têm uma droga que eles injetam dentro da cóclea humana, né, que é o órgão sensorial da audição, e essa droga ela tem o potencial de regenerar, né, as células ciliadas da audição. É um estudo muito viável. Essa empresa não trabalha só com ouvido, ela também está trabalhando na parte de esclerose múltipla. Eles estão tentando desenvolver drogas que estimulem uma determinada célula, tá, que chama progenitora, a fazer a regeneração do ouvido. Então, assim, é um estudo bem interessante, eu acho que é uma coisa para o futuro, quem sabe para mim, quando eu ficar mais velho, mais surdo, eu já consigo usar essa droga, né? Os primeiros experimentos resultaram na melhoria da compreensão de fala dos participantes. Ou seja, eu vou conseguir ouvir melhor, mas ele não diz assim, ó, você vai ganhar de volta a tua audição 100% igual ao que era. O objetivo deles nesse estudo é fazer que a pessoa que tem uma perda auditiva grande consiga compreender você conversando comigo de uma forma melhor do que ela poderia compreender com a perda auditiva.
Além disso, a terapia regenerativa pode não funcionar da mesma forma para todos os pacientes. Seria eficaz para pessoas que tinham audição, mas que ao longo da vida, por causa da idade ou exposição a ruídos intensos, tiveram perda auditiva com a morte das células, que com tratamento seriam regeneradas. Já para pessoas adultas que nasceram surdas, o resultado seria diferente. Duas situações. Primeiro, pode ser que o problema não seja a morte da célula. Ela tenha todas as células lá bonitinhas, só que funcionam mal, que é o mais comum. Aí não tem o que regenerar em tese, né? Porque as células estão lá, elas não morreram. Segundo, mesmo que ela tenha uma população de células menor, células da audição que tenham morrido, se você regenerar essas células com essa terapia que eles propõem, provavelmente essa criança, que agora é um adulto, vai escutar, mas não vai entender. Porque passou o tempo que o cérebro tem de neuroplasticidade para adquirir a compreensão de fala. A pesquisa diz ainda que os efeitos da terapia regenerativa podem ter prazo de validade. Em tese, se você regenerou as células, elas estão regeneradas e prontas para trabalhar. O problema é se a doença que levou essas células a morrer estiver presente e matá-las de novo, né? Então vai depender da doença que levou à perda de audição. Até agora foram realizados 3 estudos clínicos, mas os testes continuam com mais de 100 novos pacientes que estão sendo recrutados pelos cientistas. Então, assim, obviamente vai ser uma coisa muito maior e, obviamente, nós vamos ter muito mais dados daqui a um tempo. É por isso que eu te falei que a coisa vai acontecer, mas vai acontecer de uma forma devagar. No futuro, a equipe americana espera que a técnica tenha efeitos duradouros ou até permanentes. Isso pode, se der certo, virar um produto comercial, que é o que essa farmacêutica quer, né? Isso pode, eventualmente, aliviar a perda de audição de um número bastante grande de pessoas. Agora, é um método em tese invasivo, né? Você vai ter que aplicar essa droga nos pacientes. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e te convido para continuar ligado em nossa programação. Até mais!